palavra de Deus para o nosso coração. Quero convidar você para abrir o livro de Marcos, capítulo 6, do 1 ao 6. Nós vamos fazer duas leituras. Nós vamos ler Marcos, nós vamos ler Lucas. Lucas 4, do 16 em diante. Depois nós vamos fazer comentários, mas eu te convido a abrir agora e seguir comigo. Marcos 6 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: De onde vêm estes e estas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias das circunvizinhanças a ensinar. Agora o texto de Lucas, que cita que Jesus ali vai para Nazaré, no 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro de profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça e saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico que cura a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte, sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Essa palavra vai falar, o Senhor cita aqui 4 profetas, incluindo ele, e ele vai falar num contexto geral da incredulidade das pessoas que estavam ali. Né? Nazaré era a cidade onde Jesus cresceu, nasceu, a família dele estava ali. Mas ele mesmo disse que não há profeta a não ser sem honra na sua casa, na sua parentela e na sua pátria. Quando Jesus cita que ali estava se cumprindo a profecia de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus naquele momento, ele anuncia seu ministério. Ele declara publicamente qual era a função e o seu propósito. E ele estava cheio do Espírito de Deus, porque ele vinha de 40 dias no deserto. E nós vamos falar sobre isso.
assumir ali uma postura e a declaração de Jesus, hoje se cumpre as Escrituras, o povo se enfureceu. Tamanho foi a fúria daquele povo, a rejeição e não aceitação de que aquele menino que cresceu junto com eles, que eram irmãos ali, e os irmãos conviviam com eles, conheciam o carpinteiro, não poderia falar tantas palavras sábias ou fazer tantas maravilhas, porque a fama de Jesus nas vizinhanças era grande por causa da sua sabedoria. Mas ali inicia o ministério e ele declara, e ele assume, e ele diz, olha, se cumpre as Escrituras, né? Este é o meu ministério, eu vim curar, eu vim transformar, eu vim trazer vida, eu vim dar visão aos cegos, eu vim trazer as boas novas, eu vim proclamar o tempo novo, o tempo de aceitação do Senhor. E a gente vê a reação daquele povo. Lucas, ele cita detalhes, Marcos, ele vai para um outro ponto, que a capacidade deles foi tamanha, da incredulidade, que Jesus ficou espantado, se maravilhou. Eles o expulsou dali. Expulsaram Jesus daquele lugar. E empurraram ele para o monte, e a intenção era jogá-lo a precipício abaixo. Como tamanha rejeição, eu falei, não aceito você. Você que está pregando? Você que está falando? Vou te matar. Não aceito. Vou te expulsar daqui. Qual foi a reação de Jesus? Jesus levantou, seguiu seu caminho. Não se abateu. Caminhou. Seguiu em frente. Continuou ensinando nas circunvizinhanças. No livro de Marcos, nós vamos ver aqui que os milagres não puderam acontecer em abundância conforme o coração de Deus programou. Haviam ali filhos e filhas de Israel, filhas de Abraão, pessoas com aliança que entendiam, né? O povo de Deus, aliança com Deus, entendiam aliança com Deus, mas não creram, não puderam receber o milagre de Jesus. Aqui, Jesus fala, admirou-se da incredulidade deles. Infelizmente, quando as pessoas não creem, não recebem e não aceitam que quem faz a obra é Deus, não os homens, e que somos apenas instrumentos, eles perdem a oportunidade de ser abençoados, perdem a oportunidade de viver o milagre, perdem a oportunidade de ser curado, né? E Jesus deixa bem claro aqui que não há profeta sem honra, a não ser nesses lugares, os lugares que a gente mais acha que vai ter apoio, né? Eu quero citar aqui no início, antes de Jesus chegar a Nazaré, ele sai do deserto, ele fica 40 dias ali, 40 dias, e Satanás tenta Jesus. E eu quero mostrar para vocês as áreas que Satanás tentou Jesus, são áreas que o ser humano passa, mas cai. O ser humano, o homem, que sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, sem a palavra nos seus lábios para combater, ele cai. Jesus venceu todas. Mas observe bem a primeira área que Jesus é tentado por Satanás. É na fome, na escassez. Vocês já sentiram fome? Né? A gente sente o quê? Impotente, fraco. E Jesus foi firme na palavra. Satanás fala para ele, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde na palavra, não só de pão vive o homem. A segunda área que Jesus é tentado por Satanás é na área do poder, do governo, da aceitação, da glória. Né? Ele fala, olha, vem, você está vendo aqui? Todos os governos da terra, das
nações eu te darei, se prostrado me adorares. Né? Mas Jesus responde na palavra: adoração só meu Deus. E Satanás oferece aquele status, um poder na terra, das nações, para Jesus, uma autoridade. Jesus, ele foi tentado ali como homem, ele não foi tentado com Deus. E ele estava preparado, porque ele buscava a presença do Senhor, ele estava cheio do Espírito. Jesus estava ali mostrando para nós que é possível vencer as tentações da nossa vida aqui na terra, juntamente com a palavra nos lábios, juntamente cheio de poder. E a última tentação a gente vê que acontece muito na vida daqueles que são cristãos. A última tentação foi o socorro do céu. Satanás chega e fala: olha, atira daqui abaixo. E aí você vai ver se o Senhor não mandará anjos ao teu respeito, não dará ordens para te socorrer. E Jesus responde: não é para tentar. Não é para tentar. Não tenta. Porque muitas vezes a gente tenta a Deus. Fala: eu vou fazer umas coisas, vou fazer dívida, depois Jesus paga. Quantas vezes a gente fala assim: não, eu vou fazer por aqui, eu vou fazer isso aqui, qualquer coisa, eu oro e Jesus vem e me socorre. Estou tentando o céu, estou tentando a Deus. Eu já ouvi de líderes assim: não, faz. Qualquer coisa, a gente vai para o monte, ora e Jesus socorre. Premeditado. Está tentando. O socorro não vem dessa forma. E muitos de nós estamos achando que podemos falar qualquer coisa nos tempos que estamos vivendo. Nós não podemos, desse jeito, continuar. Tendo ações e atitudes achando que o socorro do céu vem, se eu não sigo os princípios que a Bíblia fala para eu seguir. Que é a obediência na palavra de Deus. É a obediência e o temor em obedecer aquilo que Deus está falando na sua palavra. É não permitir que o alimento venha com escassez apenas uma vez na semana, mas eu ter um devocional com Deus, eu entender. Até hoje, se você mergulhar, você vai ser impactado com as novidades e revelações que a palavra nos traz. Porque ela é vida própria. A palavra de Deus nos alimenta todos os dias e nos impacta sempre. Então eu não posso me alimentar só uma vez na semana. Eu preciso conhecer o que a Bíblia diz. Eu preciso conhecer o que a palavra diz. E eu, estando na palavra, eu vou entender o coração de Deus. Eu vou agradar o coração de Deus. Eu vou ter condições de suplicar por socorro quando eu precisar. Mas se eu estiver fora da palavra, eu não vou ter o socorro. Jesus mencionou aqui na palavra sobre, no tempo onde houve seca, né, no tempo de crise, Elias profetizou que não haveria chuva por 3 anos e meio. Então houve fome, houve seca, houve escassez. E todo um povo sofreu com isso porque eles eram desobedientes. De tempo em tempo, o Senhor mandava profetas, mandava aviso, mandava repreensão, mas o povo não obedecia. Então Elias profetizou a seca, profetizou a ausência de chuva. E a palavra cita que o Senhor dá ordem à criação para sustentar o profeta. Quem sustentou eles foram os corvos, trazendo carne, trazendo pão de manhã, trazendo pão à noite e carne. E de beber ele bebia do rio, das fontes. Não houve uma família que acolhesse o profeta ali, porque eles se enfureceram. Eles não socorreram o profeta. Quem socorreu foi o Senhor dando ordem à criação. Depois o rio seca. O Senhor fala para ele: olha, agora você vai, eu vou dar ordem a uma viúva estrangeira de Sidom, para que te alimente, fique ali um tempo longo, um longo tempo.
Então ele vai até aquele lugar. E a lição que Jesus está mostrando aqui, que uma estrangeira que não conhecia a aliança, não era filha de Abraão, obedeceu ao Senhor. Quando ele chega, quando Elias chega na porta da cidade, ele aborda ela. E ela o saúda. E ela o saúda dessa forma: tão certo vive o seu Deus, que eu só tenho um pouco de farinha e azeite para fazer a última refeição e morrer, eu e meu filho órfão. Agora você imagina, né? Pai, se fosse comigo, Deus está mandando uma viúva me sustentar, deve ser uma pessoa de posses, né? Que tenha condições, e eu vou chegar lá e vai ter aquela mesa preparada para mim. O profeta encontra uma pessoa, uma situação pior do que a dele. Porque ele ainda tinha sido alimentado pelos corvos, com carne, com peixe, com pão. E aquela viúva estava a ponto de morte. Ela ia fazer a última refeição e morrer. É o que o texto relata. Então, o profeta, como Deus é que honra o profeta declara, fala: faz para mim. E ela obedece. Aquela mulher obedece. Ela obedeceu a um Deus que ela não conhecia. Ela obedeceu a voz de um profeta. Ela creu nas palavras daquele profeta. E o milagre aconteceu. Muitos relatam a multiplicação do azeite, né? Relatam o que aconteceu com ela, porque houve provisão até o fim dos seus dias. Para quem ia morrer, para quem não tinha futuro. O profeta estava também na situação de fome. E o Senhor ainda falou: vai lá, e é para você ficar um período longo lá. Mas o poder e a honra está na boca do profeta. Você pode encontrar qualquer situação difícil, mas quando Deus te chama, e a palavra dele toma conta da sua boca, e a obediência nos seus lábios, tudo se transforma. Porque o recurso está quando o profeta profere e abre a sua boca. A multiplicação, a cura, tudo é possível. Nós vamos ver que Jesus também relata ali na sua palavra sobre Eliseu, que não houve ninguém dos que estavam ali com lepra, leprosos, que Deus enviasse o seu profeta, ou que eu fosse curado pelo profeta. Então, a gente vai ver um outro estrangeiro, Naamã, procurando ali o rei de Israel para receber a cura. O rei, ele rasga suas vestes, ele se enfurece e aí ele responde: portanto, como assim eu não tenho poder para trazer vida para ninguém, nem morte para ninguém, e muito menos curar alguém? Então, o profeta fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes e pede para ele: não, fala para ele, deixa eu receber, deixa ele vir a mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Então a gente vê ali um poder, uma autoridade de um rei. Mas a solução está na onde? Na boca do profeta. E Naamã, ele teve dificuldade, porque não era comum, né? Não ser recebido com toda aquela situação, porque primeiro ele foi lá no status, né? Lá no trono. Mas o rei, ele era rei. Ele não era profeta. Ele não tinha solução para aquela situação, mas o profeta tinha. E aquele estrangeiro demorou para entender, precisou ser orientado por alguns servos em obedecer à voz de se banhar no rio. Esse general sírio, ele não somente foi curado da sua lepra, mas ele voltou crente. Ele creu no Deus
de Israel. Ele creu no Senhor. E ele quis honrar o profeta com presentes. Dali começa uma outra história, né? Mas o profeta não quis. Porque o profeta ele só precisa do Senhor. O profeta, olha, às vezes a gente fica triste, a gente fica chateado por algumas situações rotineiras que a gente espera algo daqueles que estão perto de nós. Mas infelizmente às vezes não acontece. Mas nós precisamos seguir adiante firmes como Jesus seguiu. Continuou seu ministério, olhou para frente e permaneceu. E ali nós vamos ver quantas coisas e milagres Jesus fez em outros lugares. O profeta, ele precisa estar conectado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E o Senhor deu para ele uma boca com brasa viva, assim como fez com Isaías. Isaías também é citado. Ele é citado por Jesus, porque ele fala, se cumpre a profecia. Isaías, ele era conselheiro do rei Ezequias. Né? Isaías, ele nos ensinou a saber ter um bom discernimento, porque a palavra nos diz que Isaías viu o trono, viu a glória. De conselheiro do rei, ele passa a ser profeta, porque um anjo toca a sua boca com brasa viva. O profeta, agora ele tem uma boca de fogo, uma boca de brasas. E esse profeta, ele nos vai ensinar o segredo do bom discernimento. Ele viu a glória, para a gente saber ver, para a gente saber contemplar e ouvir o Senhor. Ele foi um profeta messiânico, ele falava muito de Jesus, ele falava das boas novas, ele falava do que ia acontecer com o povo se eles não obedecessem do tempo longo de cativeiro. Mas também falava da solução, que era Jesus que viria. Então, um profeta abençoado que teve a sua boca, a sua fala transformada. Nós podemos tirar lições aqui. Nós dependemos de Deus. Nós que somos filhos, que proclamamos a sua palavra, somos profetas do Senhor. Nós não temos que temer. Nós precisamos nos assegurar que o céu virá, que a ordem virá. Se for necessário, o Senhor manda a criação te servir. Se for necessário, o Senhor manda o estrangeiro do outro lado do mundo resolver seu problema aqui. Se for necessário, o Senhor move céus e terra, porque o que Ele te deu é suficiente. Uma boca de brasa, uma boca de fogo, uma boca que profere a palavra dele. Olha aqui, muitas pessoas pensam que estando na igreja é suficiente, ouvindo a palavra e não entendendo a vontade de Deus é suficiente, e não trazendo para a sua vida em prática é suficiente. Mas eu vou dizer para você o que diz Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. O pobre de espírito aqui, o abatido é aquele que recebe a repreensão, se arrepende. O pobre é aquele que entende, eu dependo de Deus, eu não sou ninguém sozinho, tudo que vem na minha mão vem do céu. Eu reconheço que eu não vivo sem Deus. E quando eu erro, o meu coração se arrepende. Ele tem facilidade em reconhecer, em se arrepender e mudar de rota. Não é suficiente ficar ali só na emoção. Eu choro um pouquinho, me arrependo, passa 2 dias, não há transformação, não há mudança. Eu não tremo na palavra. Não há misericórdia, não há socorro para aquele que não tem essas características. Se você está há anos na igreja, você está há anos ouvindo a palavra, mas não há transformação, não há temor, você não conhece a Bíblia, você não sabe o que a Bíblia diz,
e como agradar a Deus no tempo que for preciso do socorro não virá. Aquele povo que estava ali, quando Elias profetizou a seca, não tiveram socorro. Então, o coração deles era teimosos, desobedientes. Eles tinham aliança. Eles eram filhos de Abraão. Eles conheciam Deus. Mas os estrangeiros provaram temor e honraram os profetas mais do que o povo. Outro versículo que está lá em Deuteronômio 5:10 diz assim: e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Mas para aqueles que temem a Deus, para aqueles que ouvem a palavra e praticam no coração. Essa questão onde você romantiza Deus. Ah, Deus é pai, Deus é bom. Deus é pai, mas Deus não é padrasto. Deus é bom, Deus é justo. Ah, eu creio em Deus. A palavra está dizendo que você tem que tremer na palavra. Eu até li de novo, porque eu pensei, eu escrevi errado, eu li errado. É temem. Não, aqui está falando tremer mesmo. É temor, é respeito. E quando a palavra de Deus está sendo pronunciada, agora nós estamos tendo a oportunidade de levar na sua casa todo dia uma porção da palavra de Deus. De manhã, de tarde. Temas específicos, temas para as crianças. Trema na palavra. Você quer alcançar misericórdia na sua vida? Você quer o favor de Deus? Você quer o socorro dos céus para você, para a sua casa? No tempo difícil, obedeça a voz do Senhor. Não ignore a palavra de Deus. Por enquanto estamos tendo liberdade, mas não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas a oportunidade que você está tendo nesse período, nesse tempo, é importante, é valiosa. Ouça a voz, receba a palavra de Deus. Tenha o hábito de ter um tempo de Deus, de leitura da palavra. Atos 10:35 fala: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Gente, hoje está muito difícil encontrar a justiça dos homens no nosso país. E vocês acham que isso vai agradar a Deus? Ele diz que qualquer nação, o Senhor é agradável a qualquer nação que teme o que é justo. Teme o Senhor, aquilo que é bom, aquilo que é justo, Ele faz, Ele pratica. Todos nós temos um bom senso em nós, de princípios, de justiça, do que é certo, do que é errado. Deus conhece o coração de todo mundo. Quantos de nós nos envolvemos? Mas se o presidente é tão assim, diferente, o que eu vou fazer também? Nós precisamos ter temor. Nós precisamos obedecer a palavra. E aquele que é o profeta de Deus, aqui eu citei Isaías, eu citei Jesus, eu citei Elias, eu citei Eliseu. São profetas nomeados, grandes profetas relatados aqui na palavra de Deus que nos ensinam muita coisa. Nos ensinam humildade, nos ensinam obediência, socorro, que Deus honra. Jesus foi tentado em muitas coisas. Logo em seguida, entrando em Nazaré, foi provado. Não foi recebido. Então, o que nós aprendemos? Que nós não precisamos de andar sobre aceitações. Que nós precisamos é ter ali uma intimidade, ter a brasa viva na nossa boca, ter a palavra viva de Deus, agradar o coração dele.
para que o socorro e a misericórdia nos alcancem quando a gente precisar. Não é que você não tem honra. Jesus disse, o profeta tem honra. Mas nesses lugares, não precisa se preocupar muito. Mas eu vou me encarregar de ser sua honra. A minha palavra vai te honrar. Quando você abrir a boca, obedecer, profetizar, a solução virá. Quando Jesus cita, eis que se cumpre a profecia. Ele está dando um selo, olha, o profeta que me obedece, eu honro, se cumpre. Estou aqui, eu sou prova viva, se cumpriu. E declara o seu ministério. Essa é a palavra que eu tenho para você, para nós, de crermos no Senhor, nós que servimos a Deus. Não fique olhando para os lados, olhe para o alto, olhe para o Senhor, obedeça a palavra, permaneça santo, permaneça procurando o poder do Espírito de Deus, ser boca de Deus, não falar por si só, mas ter temor. Você que está na palavra, que está na igreja, mas não conhece a fundo o Senhor e acha que o socorro vem de qualquer maneira, se você caminhar de qualquer maneira, há tempo de conserto. Estamos vivendo dias difíceis, onde o socorro vem, a misericórdia vem, ela se renova, mas não é para todo mundo, é para aquele que treme na palavra. É para aquele que obedece, aquele que tem um coração quebrantado diante de Deus. Não é para aquele que tem um coração como um museu de mágoa. Qualquer coisa acontece e eu estou acumulando mágoa no meu coração. Estou chateado. Estou triste. Passa um, passa dois, passa um mês, passa um ano, passa 5 anos. Conheço gente que não se fala há 10 anos. São irmãos. Não brinque com Deus. Trema na palavra. Seja quebrantado. Se arrependa na presença de Deus. Todos nós falhamos, mas a diferença é que há uma misericórdia todo dia renovada para a gente. Começar de novo, consertar. Ainda há tempo. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Uma semana abençoada para você e sua casa. Em nome de Jesus.